Eu vim aqui para obedecer ao que Deus tem para falar. E essa é uma conferência do Espírito Santo e eu pretendo obedecer o que Deus mandou eu fazer. E o que Deus está, um toque no meu coração, é sobre a parceria que você tem com o Espírito de Deus. Diga, eu sou parceiro com o Espírito Santo. Diga, eu sou parceiro com Deus. Diga, eu sou parceiro com Jesus. Quando a gente é parceiro de uma das pessoas da Trindade, automaticamente nós somos parceiros das outras também, tá? Só que essa é uma conferência do Espírito Santo e eu quero falar algo sobre o mover do Espírito, sobre o agir do Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1 nós vemos que a terra era sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que o Espírito pairava. Qual é o motivo pelo qual está escrito que o Espírito pairava pela face das águas, né? Por cima da face das águas? E depois nós vemos Deus dizendo, haja luz, e aí as coisas começam a acontecer, o universo, a terra, tudo é criado. Mas é muito importante entender o motivo pelo qual o Espírito pairava. O Espírito é uma pessoa, mas ao mesmo tempo o Espírito ele é parceiro de Deus, do Pai, melhor dizendo. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é Deus. Mas existe o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho. E quando o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, ele estava pairando, esperando que o Pai, juntamente com o Filho, fizesse algo. O quê, pastor? Isso. Quando Deus, o Pai, diz haja luz, ele, como Pai, está em parceria com o Verbo vivo, que é o Filho, fazendo algo, e o Espírito de Deus, que é também Deus, age sobre as águas. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Que o poder que modifica, o poder, a criação, o poder criativo de Deus, estão nas três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito. Mas o Espírito estava pairando, o que nos mostra o motivo pelo qual Jesus disse que o Consolador viria para nos auxiliar. O Consolador viria para nos ajudar. Jesus Cristo disse que o Consolador era semelhante a Ele. Então isso nos traz, colocando junto com Gênesis capítulo 1, a ideia de que o Espírito Santo ele nos auxilia, porque ele espera que a palavra Jesus e o ato criativo de Deus saia da nossa boca. Vou dizer de novo, o Espírito está pairando sobre as águas da tua situação. A terra era sem forma e vazia. Tem pessoas que estão como a terra sem forma e vazia. Não tem direção, não sabe o que fazer. Alguns estão lutando contra o pecado, outros precisam nascer de novo. Existem ministros que precisam de uma direção. Existem pessoas confusas aqui neste lugar, nessa noite. E eu quero dizer para você que eu não sei que tipo de confusão ou que coisa sem forma e vazia há sobre a sua vida. Mas uma coisa eu te digo, nessa conferência do Espírito, o Espírito Santo está pairando sobre as águas da tua vida, esperando que algo seja dito. E é isso que eu quero dizer para você. Deus me disse para a gente ensinar sobre dizer e eu mesmo dizer algo para você. Amém? Nós vemos em Ezequiel capítulo 37, a visão dos ossos secos. Nós não precisamos ler tudo lá. Mas o que eu acho extremamente interessante é que Deus tinha poder para fazer os ossos secos viverem. Você concorda comigo? Vamos só ler os primeiros versículos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante, diz: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor é a unção do Espírito Santo. Você concorda que aqui neste lugar há uma unção do Espírito Santo? Não só sobre a tua vida, deixa eu te explicar. Existe uma unção na tua vida, que é a unção do Santo, que te ensina a respeito de todas as coisas, como diz lá em 1 João capítulo 2, tá? Que ensina a respeito de todas as coisas. Há uma unção do próprio Espírito de Deus se manifestando coletivamente. Há uma unção do Espírito de Deus sobre esta igreja. Há uma unção do Espírito de Deus sobre o chamado ministerial da pessoa que está aqui. Há uma unção do Espírito Santo na palavra, de maneira que é impossível, diante da sujeição de tantas unções, que a coisa continue do mesmo jeito. Amém? Há uma unção muito forte aqui, mas ele diz aqui que a mão do Senhor veio sobre ele, ou seja, o poder de Deus, a unção veio sobre ele, e essa unção levou ele
pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar no redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Eu estou na versão revista e atualizada, tá? Versículo 3, então me perguntou, olha só, é interessante, olha o que Deus diz. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É interessante, Deus sabe, mas Ele quer ouvir você responder para Ele. Obviamente você deve estar pensando, Deus tem poder para tudo. É claro que Ele sabe, que você sabe que Ele tem poder para tudo. Mas Ele espera que você responda, porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer conversar contigo. A gente vem para a igreja para ter uma conversa tete a tete com Deus. Você pensa que veio ouvir o ministro, mas na verdade você está ouvindo Deus. Não porque o ministro é Deus, mas porque o Espírito do Senhor está falando com você. Não é interessante? Aí Deus diz assim, poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Versículo 4, disse-me ele, profetiza, ou seja, fala a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, Deus tem poder para reviver os ossos. Mas Ele diz, e aí, eles podem reviver? Tu sabes, Senhor. Fala para ele. Poxa, se Deus pode fazer, por que Ele espera que o profeta faça alguma coisa? Você entendeu? Deus pode mudar a tua vida, mas por que Ele não mudou ainda? Porque Ele está esperando que você faça algo. Porque o fazer algo tem a ver com fé, resposta de fé. Nada você vai conseguir sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé tem que ter uma ação correspondente. E aqui nós estamos falando sobre a ação correspondente do falar, do dizer, do profetizar, do abrir a boca para falar a palavra do Senhor. E ele diz mais, ele profetiza. Aí ele diz no 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, fareis crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então olha o 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito. Aqui a religiosidade vai tremer agora. Fala ao Espírito. Ele não está falando ao seu Espírito, ele está falando sobre o auxiliador. O Espírito Santo está pairando sobre as águas da tua vida, e Deus está dizendo nessa noite que você precisa, Espírito vem, Espírito faz, Espírito eis-me aqui, Espírito fala, Espírito me guia. Às vezes a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo que nós deveríamos ter. O Espírito é teu amigo. E Ele não está submetido a obedecer a você, não é isso. Ele está submetido ao que a palavra de Deus diz. Então, quando você fala a palavra, o Espírito vai e faz. Não é você diz, Espírito, eu quero um docinho de goiaba aqui. Não é assim, não é uma ordem que eu estou dando para o Espírito Santo. Eu tenho que falar a palavra. E eu te digo, falando a palavra, as coisas vão acontecerem. Mas é preciso muitas vezes dar uma resposta violenta. Eu estava aqui todos os dias, eu orando por todas as pessoas da igreja, todos os dias orando por essa igreja. Faz 7 anos e meio que a gente está aqui, e me inquietando a dificuldade de crescimento. 7 anos, querido. Estava em aqui da UANA, que depois de 3 anos nós já tínhamos 150 pessoas. E aqui faz 7 anos e a gente, o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? E eu fui para uma viagem em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e quando eu estava lá, Deus disse, você vai ir para a igreja todo dia e gritar lá. Cheguei aqui e comecei a dizer, em nome de Jesus, eu vejo essas cadeiras cheias, eu vejo, e comecei a gritar, eu repreendo todo espírito de religiosidade, todo espírito de engano aqui nesse lugar, eu sou o anjo dessa igreja, me tem uma autoridade espiritual sobre a minha vida, eu não sou só filho de Deus, eu sou um homem com um chamado.
com um propósito nessa vida, e só vou terminar os meus dias aqui quando cumprir o que Deus tem para a minha vida. Então respeite Satanás, vá embora deste lugar. Começamos, não deu 2 semanas, começou. Ofertas aumentando, gente visitando que não vinha. Fala para os ossos secos. Fala para os ossos secos. Eu vejo pessoas aqui, isso é quase uma mini conferência. Eu estava dizendo para o Mané que nós vamos ter uma mini conferência. Vemos vários pastores aqui. Queridos, às vezes a gente está batendo. A gente está semeando, e a gente não vê a colheita, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e a gente começa a questionar, primeiro se a gente está sendo guiado em estar naquele lugar, depois a gente começa a questionar se a gente está pregando direito, depois você começa a questionar se você tem chamado, e a coisa vai piorando de nível. E eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus eu declaro a falência desse engano sobre a sua vida. Dê uma resposta violenta, porque às vezes tem certa classe de demônio que tem que levar a pancada da palavra. Jesus Cristo disse que tinha uma classe de demônio que só saía por jejum e oração. Sabe, tem certos demônios que operam para atrapalhar uma obra que só sai quando você vai lá e dá ordem mesmo, com raiva. Quando eu digo raiva, não é pela carne, mas é pela intrepidez. Não é o grito que espanta um demônio, mas a tua intrepidez. Mas às vezes a tua intrepidez tem que ser revelada de uma forma violenta. Rodando no lugar, marchando, declarando, indo lá no departamento. Eu declaro todos os dias, em nome de Jesus, crianças sendo curadas, crianças sendo salvas, crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Eu declaro o rema nesse lugar sendo grande, centenas de pessoas sendo abençoadas através desse rema. Mas não é para minha glória, né? Nem de ninguém de placa de igreja, querida, é para que o propósito de Deus com a palavra da fé aqui no norte do Paraná se cumpra. E nós não somos pastores, nós não somos pessoas que estamos disputando, nós viemos aqui para ajudar. E é como uma palavra de ajuda que eu estou dizendo para vocês que estão envolvidos em alguma liderança nas suas igrejas. Tem um grupo bom aqui de Londrina, 2 igrejas de Londrina aqui. Eu estou dizendo, querido, levanta-se com intrepidez. Você tem autoridade com aquele povo. Você é o anjo daquele lugar. Você é a pessoa que foi levantada com Deus. E você é a pessoa que tem a unção para desbravar, cruzar toda situação dificultosa sobre a sua vida. E, querido, pode ter um vale imenso de ossos secos, mas o que eu sei é que a palavra do Senhor tem poder para gerar vida. Sejamos sinceros, você pode dizer, pastor, palavra bonita, mas se fosse tão verdade, você está 7 anos aqui, cadê? Bom, 7 anos, dos 7 teve 5 que eu não cumpri o que tinha que cumprir. Talvez por frieza, talvez por falta de direção, talvez por tantas coisas, ou talvez porque tinha um processo. Às vezes você chega num lugar e prega a palavra e age em fé e o lugar cresce. E aí você tem às vezes que passar por outro lugar que é um deserto. E Deus está querendo esticar a tua fé. Às vezes a gente pensa que esticar a fé tem a ver com declarar mais palavra de Deus. Também. A gente pensa que esticar a fé tem a ver com olhar e ver coisas mais altas. Também. Mas entenda que a tua fé só pode ser esticada se você perseverar. E perseverança não se exerce no meio das vacas gordas. Perseverança é no meio das vacas magras. Amém. Então eu passei 3 anos em Quidauana, já tínhamos 150 membros. Agora está 7 anos em Maringá. Agora nós vamos multiplicar. Chegou a nossa vez. E chegou a sua vez também, querido. Nós estamos juntos aqui. Eu vejo esse norte do Paraná sendo invadido pela palavra da fé. Queridos, eu estava lá em Caxias do Sul, a primeira vez que eu fui para Caxias do Sul, e Deus me deu uma visão. Eu estava pregando lá, a igreja era totalmente diferente. Eu vi uma onda imensa, parecia aquelas ondas lá do Havaí, fazendo aquele negócio imenso. E eu disse para eles, eu estou vendo uma onda, e Deus está falando no meu coração, é uma onda de avivamento e de crescimento na região sul. E Deus falou para mim, olha, eu estou no norte da região sul, né, em Maringá. E Deus falou para mim que ia começar lá em Caxias do Sul.
E essa onda iria atingir o Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, ia chegar no Paraná. Queridos, o Rio Grande do Sul está sendo impactado. Santa Catarina, nós viemos agora, tem um monte de igrejinha pequena, mas várias sendo formadas. E agora chegou a vez do norte do Paraná ser impactado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Pega a visão, pega essa palavra. A unção está disponível. Não é à toa que Deus usou o ministério, querido, para nos abençoar, trazendo esse homem aqui que é tão importante para a minha vida. Às vezes você não sabe, mas eu estava na maior noite, na maior treva, na maior escuridão da minha vida em 1994. E Deus usou esse homem, ele estava fazendo o rema, para me tirar daquele poço de lama e de perdição. Eu devo muito à vida do Maneco, e é bastante profético o fato que o ministério, sem saber, manda ele, porque Deus foi quem enviou esse homem para cá. E eu estava dizendo para ele, é o fechamento de um ciclo. O pastor Bud Wright começou aqui em Campo Mourão, aqui 70 quilômetros daqui, bem pertinho, querido. E hoje o Ministério Verbo da Vida tem mais de 500 e tantas igrejas espalhadas pelo mundo todo. A palavra saiu, foi para Campina, fez de lá a base, espalhou para tudo quanto é lugar. E agora, próximo da volta de Jesus, estamos fechando o ciclo. A palavra está voltando no lugar que o apóstolo Bud Wright e Mama Jane pisaram o pé pela primeira vez. Isso é um cumprimento profético. Eis que nós estamos nos últimos dias e o Senhor tem muita colheita nesse lugar. O Senhor tem muita colheita aqui no norte do Paraná, não só em Maringá e Londrina, mas Campo Mourão, Umuarama, Arapongas. Todos esses lugares, queridos, serão atingidos de uma forma poderosa. Quem creem aqui? Mas, querido, Deus vai usar não é só a mim, vai usar você, Andrei, vai usar você, Eduardo, vai usar você, Aurélio, e suas esposas. Ele vai usar todo mundo que está aqui disposto a fazer algo pelo Senhor. Mas é preciso dar uma resposta, porque o Espírito do Senhor está pairando sobre a face das águas. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, nós somos lavouras de Deus. Mas precisamos dar uma resposta. Nós vamos ter o rema aqui em Maringá. Já foi aprovado, já está tudo certo. Nós vamos pegar junto. Se você tem uma igreja que não tem um rema, estimula o povo para vir. Vamos fazer um grupo grande para atingir, ajudar você lá onde você está, seja em Londrina, seja onde for, em que lugar for, nós vamos lá atingir todas as pessoas que precisam ser atingidas. Sabe, todos os dias quando eu estou orando aqui, declarando a palavra, me vem no meu espírito, Deus tem muito povo da fé aqui nessa região. Mas eles estão perdidos, eles não sabem. Quando a gente começar a divulgar o rema aqui do jeito que é para divulgar, quando a gente pagar mídia e essa coisa, muita gente que está espalhada por essa região vai fazer o rema e nós vamos ter centenas de pessoas aqui. E não é para a glória de ninguém, querido, é para a glória de Deus, porque nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu chamado, para fazer a tua vontade. Sabe que muitas vezes atrapalha a vida da gente quando a gente tem um chamado? É a instituição de agendas próprias. A gente estabelece as nossas agendas baseadas nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E quando os nossos sonhos, os nossos projetos não se cumprem, a gente começa a ficar decepcionado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito do Senhor está dizendo nessa noite, esquece a tua agenda, cumpre a minha agenda e você vai ser totalmente satisfeito. E aquilo que tu sonhas vai vir atrás de você e vai se manifestar. Cuida da minha casa em primeiro lugar, que eu cuido da tua. Cuida do meu projeto, que eu cuido do teu. Cuida da minha agenda, que eu cuido da tua. Cuida do que é de Deus e Ele vai cuidar da tua casa. Cuida do que é de Deus. Queridos, aproveite esse momento. Daqui a pouco o Maneco vai ministrar. Mas fica com o teu coração sensível à direção do Espírito. E obedece ao que o Espírito de Deus vai falar. Mesmo que pareça algo impossível ou algo difícil, não há impossíveis para Deus, não há nada difícil para Deus, porque nós estamos aqui submetidos ao peso da glória de Deus. Oh, aleluia! Você está sendo abençoado? Então, glória a Deus! Aleluia! Eu declaro para vocês aqui uma mudança total de vida.
aquilo que parece ser difícil para a vida de vocês no natural, só o Espírito do Senhor pode fazer. Aquilo que você tenta fazer com as suas próprias forças e não consegue, eu te digo, há um chamado Espírito Santo que tem poder e pode te auxiliar, mas submeta-se a Ele. Faz essa oração no teu coração: Senhor, eu quero mudar, me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito do Senhor vai dar direções na vida de vocês, e um poder vai cair sobre a sua vida, e aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito do Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém?